Olá, muito bem-vindo. Estamos começando mais uma entrevista coletiva. De antemão, grato pela sua audiência. No programa de hoje, nós estamos dando sequência a uma série de programas feitos em parceria com o Instituto Brasileiro do Direito da Família. A ideia hoje é a gente falar sobre alienação parental. E estamos recebendo, para tratar do assunto, o advogado Dr. Fabiano Rabaneda. Muito bem-vindo. Grato pela presença. Imagina, estamos sempre à disposição. Nos acompanha na entrevista também o gerente de jornalismo da TV Assembleia, Francisco Espínola. Bem-vindo, Francisco. Muito obrigado, Cláudio. Lembrando que é uma ótima oportunidade para um tema moderno, mas muito importante para a gente discutir nessa sociedade contemporânea que a gente vive. E lembrando também que estamos sendo transmitidos pela Rádio Assembleia FM 89.5. Sim, grato também aos nossos ouvintes, né? Bom, como vocês sabem, que nos acompanham, a gente faz um pequeno texto para dar uma introdução, facilitar a vida do nosso entrevistado e a linha que a gente vem seguir dentro do programa. Eu passo a ler. Amores chegam ao fim, casais se separam, filhos têm que aprender a viver com o desfazimento dos laços que mantinham os pais unidos. Acontece com frequência, nas melhores e nas piores famílias. Nas piores, e aqui falamos de famílias pouco preparadas emocionalmente, recaem sobre os filhos as mágoas e ressentimentos que contribuíram para o fim da relação. A alienação parental sempre existiu. Um dos pais, geralmente, o que se sentia abandonado por aquele que tomou a decisão de pôr fim à convivência conjugal, passava a manipular os filhos para que estes se afastassem e até mesmo odiassem aquele que havia tomado a iniciativa do rompimento da relação. Hoje, nomeada em matéria de lei, a Lei 12.318 de 2010, a alienação parental vem sendo discutida até mesmo pela grande mídia, tornando evidente a absurda crueldade perpetrada contra pais e filhos, na tentativa do guardião em afastá-los como forma de punição e vingança pelo abandono daquele que foi, e muitas vezes ainda é, seu objeto de amor. Tornando mais ostensivo, impedindo o contato, rompendo os vínculos entre o alienado e os filhos. Dando sequência, como disse, a série de temas falando sobre o direito da família, sobre o novo Código Civil, nós estamos recebendo o Dr. Fabiano e começar assim, tentando conceituar, né, o que é efetivamente alienação parental. A gente faz um texto de abertura, mas conceitualmente, como é vista a questão a alienação parental, o que é? O ponto fundamental da alienação parental, nós podemos chamá-la de alienação de afastamento. É quando aquele que detém o controle para com a criança ou para o adolescente, ele utiliza-se de mecanismos e de meios de modo a afastá-lo da parte contrária. Então você imagina que a alienação parental ela pode ocorrer tanto com o pai, também com a mãe, pode ocorrer com os familiares. Então todo objetivo de afastar o convívio desta criança ou adolescente para com os seus familiares, seja o seu pai, sua mãe, sua avó, é caracterizado então alienação parental. Ou seja, não necessariamente é o marido ou a mulher, às vezes pode ser o avô, a avó. Pode. Configura-se também uma alienação parental, pode se configurar. Sim, sem dúvida. Nós temos que pensar que o contexto de família ele é formado prioritariamente pela família natural, que é o pai, a mãe e os filhos. Depois nós temos a família extensa, que é formada pelos avós, formada pelos tios, formada pelos primos. E a família em si, ela tem uma relação de afeto. Ela tem uma relação primordial de troca de emoções. Então, diante de um rompimento destas emoções, é natural que a família tenda a denegrir a imagem, tenda a afastar o convívio daquele que está sob sua guarda. Isto, então, caracterizaria a alienação parental. Doutor Fabiano, quais são os principais sintomas que podem ser percebidos para quem, às vezes, está um pouco de fora daquela realidade ali? Veja só, mudança repentina de humor da criança. Criança começar a ter valores diferentes sobre aquele outro guardião. Por exemplo, num momento de ruptura, a criança vive com o pai. Está com o pai por uma melhor condição, o pai já tinha uma condição melhor para criar. Não estou dizendo aqui de condições econômicas, estou dizendo de condições psicoemocionais. E ele começa a denegrir a imagem da mãe.
ele começa então a denegrir a imagem daquele outro e a criança começa a formar juízos de valor. Minha mãe me abandonou, minha mãe não gosta de mim, a minha mãe não vem me ver. Então isso é um indício que precisa ser observado, precisa ser analisado pela família extensa e pela sociedade. Outro fato, por exemplo, é a mudança de endereço sem justificativa, mudança de cidade sem justificativa. Tudo isso é intuito de afastar a criança para com a parte contrária. Vejam, é normal e é natural que os relacionamentos não deem certo. Os adultos passam por isso e, obviamente, que o rompimento da relação é tido para os dois como um fracasso social. Os dois não conseguiram, de certa forma, por N motivos, seguir com aquele relacionamento. O grande problema é quando estas frustrações deste relacionamento passam-se para a criança ou adolescente. E aí, as raivas, o rancor, aquele ódio é passado, é dito para ele, e aí a criança começa a formar um juízo de valor extremamente prejudicial. Por que prejudicial? Porque hoje nós vivemos dentro de uma doutrina da proteção integral, onde crianças e adolescentes têm que ser tratados com prioridade e como seres humanos em formação. A partir do momento que há um afastamento, a partir do momento que você começa a denegrir a imagem do pai, da mãe, dos avós para com a criança, você está retirando o direito dela à convivência. Doutor Fabiano, só para esclarecer um pouquinho mais, me parece que o afastamento é um pouco natural no momento de cisão, até porque o convívio com aquele ente, ou a mãe ou o pai, que não detém mais a guarda, vai ser restrito. Como diferenciar isso de um afastamento natural do afastamento que caracterizaria essa alienação parental? Correto. O afastamento ele é natural e muitas vezes necessário, porque a animosidade das partes, naquele momento de ruptura, nem sempre é amigável. Existem N questões a serem resolvidas, questões patrimoniais, questões realmente, detalhes que eram antes tolerados pela convivência, que a partir de então já não se tolera mais, porque houve o rompimento. Só que nós temos que pensar que aquele ser, aquela criança, aquele adolescente não tem culpa do fracasso da relação. Os pais assim escolheram. Os pais decidiram tocar as suas vidas, cada um para o seu lado. E hoje nós temos um instituto muito importante que é a Lei da Guarda Compartilhada. A guarda compartilhada estabelece um regime de convivência de maneira igual entre pai e entre mãe. Então, analisando as circunstâncias do fato, eu não posso generalizar dizendo que a guarda compartilhada seja bom para todos, mas eu estou dizendo que, analisando a circunstância do fato, nós temos mecanismos para que a criança consiga ver o outro genitor. Seja por um sistema onde um parente vá buscar a criança, levar a criança até o genitor, não mantendo contato entre a mãe, por exemplo, e o pai. O casal não mantém contato. Isso acontece muito quando nós temos casos de violência doméstica, em que o juiz, na hora da determinação das medidas de proteção, estabelece que a visita, que a guarda vai ser compartilhada, aonde um ente familiar, terceiro à relação, vai buscar e vai entregar a criança. O que nós temos que ter em mente, o que nós precisamos ter uma responsabilidade muito grande, é que nós não podemos e nós não devemos colocar as frustrações do relacionamento para com a criança, sob pena de nós estarmos criando um futuro adulto com problemas. Diagnosticar a alienação parental é muitas vezes tormentosa, tortuosa, depende muito da equipe multidisciplinar, psicólogos, assistentes sociais, para poder analisar as inserções desta criança, como que essa criança está se comportando, e muito mais também para a parte. Porque a parte que pratica a alienação parental, muitas vezes ela pratica sem saber. Ela pratica a alienação parental pelo amor, o excesso de amor que ela sente para com a criança, acreditando que com o fim do relacionamento, a parte contrária vai prejudicá-la. Acredita que está protegendo. No fim das contas, acredita que está protegendo, realmente, acredita que vai prejudicá-la como prejudicou-se o relacionamento. E agora existem também situações em que há dissimulação, a vontade realmente de usar a criança para a obtenção dos seus
benefícios. Que já é um distúrbio de personalidade psicossocial, a gente já entra num campo da doença, efetivamente. Sim, a partir do momento que você utiliza as pessoas que estão no seu meio para machucar. E aí, obviamente, precisa de ajuda. Uma coisa que eu achei muito interessante, lembrando que nós estamos conversando com o Dr. Fabiano Rabaneda sobre alienação parental, que me ocorreu o seguinte, quer dizer, quando eu estou falando mal da mãe do filho ou do pai do filho que está afastado, né? Eu não estou falando apenas mãe do pai, falando mal da mãe, ou do pai. Eu estou falando mal dessa instituição, pai e mãe, que é um pilar de sustentação da sociedade, que é a família, que é quem, em tese, traz a segurança, que traz o conforto, que traz o amor. Então, quer dizer, a alienação parental, ela não é só um ataque à criança, mas a uma maneira de organização social, né? Sem dúvida. Nós temos que analisar que antes da Constituição de 88, nós tínhamos uma situação, chamava-se situação irregular, onde a criança ela era tratada como um objeto, como uma propriedade do pai. Nós vivíamos num sistema patriarcal, num sistema patrimonialista puro. Com a Constituição de 88, nós incorporamos as tendências de movimentos garantistas vindo da Europa, começamos a falar em direitos humanos e foi escrito o artigo 227 da Constituição, que ele diz que é dever da família, coloca a família em primeiro lugar, da sociedade e do Estado, garantir com absoluta prioridade o direito à vida, saúde, colocando as crianças e adolescentes a salvo de toda forma de discriminação, opressão. Então, este artigo 227, que ele foi o fundamentador de tudo isso que nós estamos falando hoje. Então, a sociedade precisa entender que ela tem o dever de proteger a criança e o adolescente, porque são seres humanos em formação, são esses seres, são essas que serão o nosso futuro. Então, quando nós praticamos a alienação parental, quando existe a prática da alienação parental, existe a proteção por parte da sociedade, não, realmente aquele cara não prestava, aquele cara não era bom, mas ele era um bom pai. Ele não era bom dentro do relacionamento. Dentro do relacionamento, os dois tinham divergências. É claro, natural que haja divergências, são duas famílias distantes que um dia se encontraram por um determinado motivo e decidiram viver junto, e desta vivência em conjunto nasceu uma criança. Agora, você pegar isso e conivir, você realmente não tratar, primeiro que você prejudica as partes, porque existe dor e sofrimento, e certamente que você prejudica a criança, porque aquela criança que não conhece a sua história, ela tende a cometer os mesmos erros de seus pais. Doutor Fabiano, é possível dimensionar ou mensurar a extensão desses danos, tanto do ponto de vista psicológico quanto do ponto de vista que o Cláudio colocou aí, social? Sim. Através dos psicólogos, pedagogos, fonoaudiólogos, são os multidisciplinares que trabalham, que atuam dentro desse sistema de proteção, desta rede de proteção. É possível, sim, analisar o índice da alienação parental. Existem circunstâncias que a alienação parental foi tão grande, foi tão incisiva e por longo tempo duradouro, que aquela criança que se torna muitas vezes já adolescente, já não tem mais contato algum com o pai. E esta vira um adulto sem contato com este ente. E lá na frente, passado tanto tempo, ela se arrepende, ela sente dor, ela sente o porquê que fui abandonada, o porquê que ele não gosta de mim. E, inevitavelmente, nós vamos ter um adulto com problema. É uma chaga psicológica que acaba sendo carregada pro resto da vida. Que dói muito. A dor, eu digo porque as pessoas que nos procuram, as pessoas que vão até o escritório, são pessoas que chegam com dor, buscando uma solução dentro do judiciário. E digo, o judiciário não é a solução de todos os problemas. O judiciário ele vai dar um caminho, vai apresentar, por exemplo, um Sejusc, que é um centro de conciliação, onde você tem escola de paz, onde você tem
um sistema de constelação familiar. Eu ia falar nisso, justamente, né? que é um momento novo que o judiciário vive no processo de conciliação, de aproximação das partes, e é realmente, vamos dizer assim, é um remédio novo. Sim, muito interessante. E é novo, claro, precisa de nós estarmos trabalhando, precisa de nosso empenho, os operadores do direito, os assistentes multidisciplinares. Eu sempre falo do assistente multidisciplinar porque o psicólogo, o assistente social, o pedagogo, ele precisa estar junto e empenhado. Mas existe um empoderamento das partes para que as partes possam resolver os seus conflitos. Então não existe mais uma mesa quadrada, existe uma mesa redonda, onde existe um mediador, e este mediador vai dar ferramentas para que as partes possam entender e acertar suas diferenças. Quando isto ocorre, nós chegamos ao ideal. Quando existe uma sentença, quando existe uma decisão, esta decisão sempre será injusta para uma das partes. Porque é o juiz decidindo sobre a vida das pessoas. É o juiz decidindo sobre o que ele está vendo dentro do processo. Do ponto de vista jurídico, doutor, quais são os instrumentos que o Estado ou o Judiciário dispõe para evitar e até combater a questão da alienação parental? Prioritariamente é realizado um estudo psicossocial, onde existe um diagnóstico. E esse diagnóstico é trabalhado em cima, seja pela central de mediação, seja pela central de conciliação, ou seja pelas intervenções dos psicólogos do juízo, tá? Porém, existem mecanismos mais rápidos. Por exemplo, determinar que se inverta a guarda. Aquela pessoa que está praticando alienação parental, ela fique temporariamente sem a guarda. Existe a suspensão do pátrio poder. Quando há uma incisão muito grande da alienação parental, suspende-se o pátrio poder para que essa pessoa faça o tratamento. Falando em português claro, o que é isso? Deixa de ser mãe, deixa de ser pai, pela ordem do juiz. Acaba-se, então, eu sou sua mãe, eu sou seu pai. Existe o título honorífico de mãe e pai. Isso não se acaba. Mas ela deixa de ter a autoridade. Ela não pode sequer pegar um ônibus e viajar com a criança porque ela é uma estranha. Então, existe isso dentro do Poder Judiciário. Claro, é uma medida dura, uma medida que machuca bastante, mas que é uma medida que pode ser aplicada. Multa, é aplicado, por exemplo, ampliação do direito de convivência, estipulando horários, por exemplo, na segunda-feira fica com um, na terça fica com outro, na quarta fica com um. Então, existe um mecanismo, e obviamente que o Judiciário, todas as vezes que faz isso, ele faz pensando na criança e no adolescente. Ele não olha para as partes, ele não olha, é melhor para a mãe ou é melhor para o pai que a criança faça isso porque quer ficar perto de casa. Não. Analisa-se as circunstâncias da criança e do adolescente. Bom, o papo está ótimo, né? Mas nós precisamos ir para o intervalo. Rapidinho, a gente vai e volta. Lembrando que nós estamos conversando com o Dr. Fabiano Rabaneda, que é membro, advogado e membro do Instituto Brasileiro de Direito da Família, sobre alienação parental. Nós voltamos já. Eu disse que era rapidinho, nós estamos de volta com entrevista coletiva, falando sobre alienação parental. Para você que está ligando o rádio agora, sintonizando na TV, nós estamos conversando com o Dr. Fabiano Rabaneda. Ele é membro do Instituto Brasileiro de Direito da Família, advogado. Dr. Fabiano, a gente tem como estimar se é o homem ou se é a mulher que mais lança a mão da alienação parental, né, desse tipo de comportamento, ou é complicado dizer isso, já que a guarda compartilhada é um fenômeno recente, e a mulher era quem guardava. Né? Então, tem como a gente avaliar esse quadro ou não? Tradicionalmente, a mulher sempre teve domínio para com o filho, com os filhos, uma vez que a mulher ela vivia no lar. Certamente que com o ingresso da mulher no mercado de trabalho, certamente que com as novas tendências de realmente precisar, de ter necessidade para que seja necessário trabalhar, acabou dividindo
esse contexto de mulher e homem. Então, a lei da guarda compartilhada, se você for analisar todas as jurisprudências, tudo que acontece, sempre é mulher. A mulher é mulher, mas não. Nós temos que ficar muito atentos, porque o homem também pratica alienação parental. O homem também, ele tem condições de praticar essa alienação, uma vez que, pelo período de tempo que ele fique com a criança, ele também faça essas inserções. Nós temos caso, por exemplo, no escritório, em que durante o final de semana é regulado o direito de visita ao pai, não é uma guarda compartilhada, é uma guarda unilateral, aonde nos finais de semana é regulado o direito de visita ao pai. Quando a criança volta da casa do pai, volta outra criança, confusa, insubordinada, dizendo que a mãe abandonou, dizendo que a mãe não deixa ela ficar com o pai. Então, observe que, para a mãe, a criança só estava sendo mal educada. Ela vai para a casa do pai e volta desse jeito. E aí, quando existe um diagnóstico, observa-se a alienação parental, que é realizada, muitas vezes, até sem saber. O pai, naquele rancor, naquele momento de não poder até ficar mais tempo com a criança, porque a mãe entrou com uma ação pedindo alimentos, e ele não se sente na obrigação de pagar os alimentos, então ele joga tudo isso, essa ansiedade para a criança. Então eu poderia dizer hoje que existe meio a meio por causa realmente da guarda compartilhada. Que é uma mudança de paradigma dentro Completa. Né? Completa. A guarda compartilhada, ela pressupõe e ela analisa que os pais têm uma maturidade suficiente para poder, ao menos, conviver em relação à criança. Com relação ao novo Código Civil, quer dizer, o que mudou quando a gente fala de alienação parental? Mudou alguma coisa? Então, o Código de Processo Civil, que está vigente agora, recentemente, existe um capítulo específico para o direito de família. Então, existe um trâmite específico para regular o direito de família. Certamente que hoje nós temos uma especialização das varas, isso já há muito tempo que tem dentro do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, juízes preparados, juízes sabendo da prioridade que se trata este assunto. Então, esse contexto todo já está regulado, até porque é um contexto constitucional. Esta vivência, o próprio artigo 227, a família sendo como base da sociedade, a Constituição reconhece a família, então ela precisa da proteção do Estado. É esta proteção que nós estamos tratando e nós estamos trabalhando. Doutor Fabiano, a incidência da alienação parental é maior do que as pessoas imaginam de modo geral? Porque eu imagino o seguinte, a gente assistindo na televisão, conversando aqui, falar, isso deve acontecer uma vez a cada 1.000 casos, 100.000 casos, sei lá. É assim ou não? A incidência ela é muito grande. Nós temos que analisar que neste momento social que estamos vivendo, estamos mudando os paradigmas. Vínhamos de um sistema patrimonialista, de um sistema paternal, e hoje nós estamos incorporando funções de direitos humanos. O direito está mudando porque a sociedade está exigindo essas mudanças. Famílias poliafetivas, sistemas multiparentais, então existe uma mudança. Só que nem todos estão preparados. Então ocorre, certamente, os conflitos, e muitas vezes esses conflitos nem chegam ao Poder Judiciário porque a parte não conhece. A parte, muitas vezes, é submetida a um sistema de agressão psicológica, ela já está cansada, ela já não tem mais forças para lutar, então ela acaba aceitando esta alienação parental e produzindo certamente um adulto com problema, que é essa criança ou adolescente. Com esta repercussão, a mídia, esclarecimentos, novas visões, novos contextos de proteção. Nós temos varas hoje especializadas em violência doméstica, onde a violência doméstica não é só a agressão física. Nós temos também a agressão emocional, nós temos a agressão patrimonial, aonde aquele que detém maior poder econômico tem um acesso à conta corrente, tem acesso ao dinheiro e regula isso de forma a agredir. Então nós temos hoje varas especializadas que dão segurança para, por exemplo, a mulher. Mas eu sou homem, eu não vou para a vara de violência doméstica. Não.
Mas você tem que entender que a vara de família ela está preparada hoje com a guarda compartilhada, ela está preparada com o sistema do Sejusc, que são os sistemas de conciliação. Então, hoje é muito mais seguro para você buscar o seu direito caso você tenha algum problema, dúvida. O senhor citou rapidamente, essa questão da mudança de paradigma, dessa transformação da sociedade, transformação até do próprio conceito de família. Nós estamos falando, por exemplo, em poliafetividade, relacionamentos a três, né? Relacionamentos homoafetivos. Como é que isso vem sendo recepcionado dentro do direito? E se o senhor já pegou algum caso, por exemplo, de alienação parental, por exemplo, num casal homoafetivo, por exemplo? Ocorre, porque nós temos que pensar que a alienação parental, como disse, é a alienação do afastamento. Então, aquele casal, seja ele do mesmo sexo ou de sexo diferente, não importa, quando ele pratica o afastamento do convívio, que nós temos que analisar que a criança ama, o adolescente ele ama quem? Os dois. Ele ama a avó, ele ama o vô, porque existe alienação parental também para com a família extensa. Existe alienação parental para com esses entes. A sua avó não pode lhe ver porque a sua avó estraga você, porque a sua avó não soube criar o filho. Olha onde nós estamos chegando. Então, a alienação parental pode ser praticada em qualquer momento, em qualquer seja a circunstância. As famílias multiparentais, nós temos que pensar que nós temos hoje famílias reconstituídas. O que é uma família reconstituída? Nós temos um pai com um filho vindo de um casamento. E nós temos uma mãe com uma filha vinda de um outro casamento. E, de repente, esses dois se encontram e trazem esses dois filhos para a relação. Nós temos uma nova família. E é indiscutível dizer que com o período de convivência você passa a gostar, você passa a respeitar. A sua irmã, embora não tenha muitas vezes o meio-sangue, a consanguinidade, ela é a sua irmã. Você reconhece e você gosta como irmão, você protege como irmão. E aí, por algum motivo, essa família ela se rompe, esse relacionamento. E aí significa que vamos passar na borracha e esses gostares não existe mais. Não pode. Não pode. Existe o direito de convivência e esse direito de convivência tem que ser regulado. Então, o direito de família ele é muito amplo, ele é muito complexo, porque ele entra dentro das intimidades das pessoas, ele entra dentro das casas. Para quê? Para que haja esta interferência no sentido de nós preservarmos as relações, preservarmos esta humanidade que é necessária e é vital para a formação da família. Doutor Fabiano, durante o processo de separação judicial, existe algum tipo de instrumento jurídico ou até psicológico que é utilizado para evitar ou para prevenir a alienação parental? Sim, sem dúvida. O acompanhamento da equipe multidisciplinar ela é fundamental. Advogados especializados em direito de família, por isso é importante muitas vezes a especialização, ele mantém dentro do seu escritório equipe multidisciplinar para atendimento psicológico, para atendimento fonoaudiólogo, para atendimento pedagógico, porque existem ruídos que precisam certamente ser alinhados, ser ajustados. Então é comum que dentro de um processo de separação você inicie este procedimento, e eu tenho que fazer aqui uma ressalva que com a emenda constitucional 66 não existe mais o instituto da separação, existe o instituto do divórcio, ou seja, existe um rompimento pelo divórcio, tá? Embora a separação ela ainda seja admitida dentro do ordenamento, a própria reforma do Código de Processo Civil manteve o instituto da separação. Então eu sempre faço a seguinte análise: é um caso, a princípio, de divórcio, mas às vezes uma separação, um tempo e um encaminhamento para a equipe multidisciplinar pode ser necessário para resgatar esta relação. Clareia para a gente, doutor, conceitualmente o que é a separação e o que é o divórcio, para ficar mais fácil para... A separação, ela pressupõe... Aquela coisa, separação de corpos, né? Ela pressupõe prioritariamente, mantém o regime de casamento, mas você já faz uma partilha. Na separação, você separa os corpos,
você já diz, olha, esta casa vai ficar comigo, aquela casa vai ficar com você, o carro fica comigo, mas vocês não estão divorciados, ou seja, as ações são feitas da forma com que são feitas, mantendo ainda o casamento. Com o divórcio, você muda o seu status, você é o quê? Divorciado. Você nunca mais vai ser solteiro. E nunca pode voltar a ser casado, claro. Mas nunca mais solteiro não é. Então, existe a mudança desse status para divórcio. E a relação, por N motivos, muitas vezes precisa de um determinado tempo. E este tempo também é necessário para que não haja alienação parental. Se há um acompanhamento externo, se há uma ajuda externa, as pessoas normalmente têm muito preconceito com os psicólogos, têm muito preconceito com o psiquiatra, médico, pessoa vai interferir na minha relação, mas são pessoas brilhantes que vêm para dentro para contribuir, para ajudar. Eu digo pelos clientes que nos procuram, as pessoas que nos procuram, quando são encaminhadas, existe uma luz no fim do túnel. Existe um mecanismo, são ferramentas que são ofertadas para que esta pessoa possa receber esses ensinamentos, reconhecer os seus erros, reconhecer as suas falhas. Nós somos seres humanos falham todos os dias, a todo momento. O que nós não podemos é repetir as falhas e jogar essas falhas para as crianças e os adolescentes. Isto não. Isso nós não temos esse direito. Por quê? Porque são seres indefesos, eles não têm como se defender destas influências. Mas nós temos esses profissionais que podem nos auxiliar. Lembrando que nós estamos conversando, para você que está nos ouvindo na rádio, nós estamos conversando com o Dr. Fabiano Rabaneda, que é advogado, membro do Instituto Brasileiro de Direito da Família, falando sobre alienação parental. Dr. Fabiano, existe um drama humano, ponto, ou, por exemplo, pela classe social, há dramas e conflitos diferentes para o rico, para o pobre, enfim. Ou o drama é realmente humano, universal, e as questões são inerentes ao ser humano, de maneira geral? Os dramas são humanos. Rico, pobre, não importa. Não importa a classe social. O que nós sempre observamos é que, obviamente, que quem tem melhores condições financeiras, tendencialmente tem melhores condições de buscar ajuda. Porque você tem o psicólogo, ele custa, você precisa pagar muitas vezes. E no serviço público nem sempre você encontra. Nem sempre você encontra. Mas hoje eu acredito firmemente que o Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso se encontra preparado, falo porque atuo, conheço o trabalho brilhante da equipe multidisciplinar, conheço o trabalho brilhante dos magistrados, conheço o trabalho dos advogados, defensores públicos, promotores que trabalham nesta seara e vejo a responsabilidade deles para com o direito da família, o direito da infância. Então, aquela pessoa que se sente hoje desprotegida, que esta pessoa que ela acredita que ela está tendo o seu filho sofrendo alienação parental porque ela não consegue ter acesso à criança ou porque a mãe eventualmente retira, viajou, mudou para outra cidade, eu não consigo ver, não consigo ter acesso e eu não tenho recurso financeiro, eu não tenho condições de pagar um advogado, eu não tenho condições de pagar um psicólogo, procure a Defensoria Pública, procure os núcleos de prática jurídica das universidades, que eu conheço, sei da responsabilidade para com essas pessoas no trato dessas informações. Então, certamente você vai encontrar um caminho, você vai encontrar um amparo, e isso indo para o Poder Judiciário, o juiz vai fazer as audiências de conciliação. Existe hoje uma equipe muito boa de conciliadores trabalhando dentro do direito de família. São conciliadores que, de certa forma, estão preparados e reconhecendo essas condições de multiparentalidade, reconhecimentos de situações de poliafetividade, reconhecendo situações, por exemplo, que necessitam de uma escola de paz, reconhecendo situações em que precise existir não a conciliação, porque a conciliação, o conciliador, de certa forma, ele acaba mediando ali para que oferecendo sugestões, mas o mediador não, o mediador dá ferramentas para que as partes encontrem soluções. E isso vem sendo implantado pelo Conselho Nacional de Justiça e é pressuposto da ação hoje dentro da reforma do Código de Processo Civil.
A conciliação, ela vem em primeiro lugar no processo. Doutor Fabiano, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Programas como esse, onde a gente conversa sobre esse assunto e a exposição disso na mídia, contribuem para a melhor identificação? São positivos ou eles são negativos na medida em que podem, inclusive, generalizar ou banalizar o assunto? São extremamente positivos quando nós temos condições de esclarecer, quando nós temos condições de debater e pontuar. Ele se torna negativo quando você não tem esse esclarecimento, quando ele é sensacionalista. Então, eu acredito firmemente que o que nós estamos fazendo, o que nós estamos divulgando hoje para a população, é um caminho para que encontre uma segurança, para que encontre um acalento para a alma. Então, eu acredito que a função realmente é divulgar, esclarecendo pontualmente o que é, onde é e aonde você pode buscar principalmente ajuda. Porque quem sofre a alienação parental é a criança e é o adolescente. Quem sofre essa alienação é o futuro desse país. Doutor, nós estamos chegando no fim do programa. Para variar, o Jorge já puxou a minha orelha ali. Assim, é óbvio que a gente não vai esgotar o assunto em um programa. Eu queria deixar aberto assim, para as suas considerações finais. Se o senhor achar interessante trazer algum caso concreto que possa ser elucidativo e eu falar das coisas que, assim, que porventura a gente não tenha falado, mas que seja importante trazer como esclarecimento. Claro, eu fico bastante feliz de poder estar auxiliando a sociedade e estar debatendo esse assunto que é deveras complexo. Eu quero dizer para quem está nos ouvindo que existe o site do IBDFAM, www.ibdfam.org.br. Dentro do IBDFAM você vai encontrar... FAM com FAM, isso, fã de família. Tá? Você vai encontrar certamente artigos, esclarecimentos sobre esse tema, tá? E também se sinta completamente à vontade para buscar dentro da Defensoria, dentro da Comissão de Direito de Família da Ordem dos Advogados do Brasil, dentro do Ministério Público Estadual. Se tiver alguma dúvida, pode procurar, que essas entidades estão de braços abertos, e eu falo aqui porque eu conheço, são participantes do IBDFAM, são pessoas que estão engajadas e empenhadas nesta luta e nesta causa. Cláudio, desculpa, mas só para encerrar, uma última pergunta. Claro, rapidinho. claro. As respostas jurídicas para esse tipo de assunto, em geral, são rápidas? Não são rápidas, porque nós estamos tratando de psique, nós estamos tratando do psicológico. Então, nós precisamos tratar o psicológico. Certamente que nós temos um sistema de proteção imediata que pode parecer injusto. Por exemplo, inverter a guarda. A inversão da guarda, para aquele que está perdendo a guarda por uma suposta alienação parental, é muito dolorida. Para a criança, é um sistema de proteção imediato. Para as partes, vai levar um certo tempo, mas precisa buscar. É um remédio que inevitavelmente vai ter que ser tomado. Bom, a TV Assembleia é uma TV pública sem fins lucrativos e o que a gente faz aqui é levar informação de qualidade que pode fazer diferença no seu dia a dia. Nós somos especialistas aí como ser humano em PhD em colocar a culpa nos outros. Somos ótimos nisso. Desde a infância, quem que fez foi meu irmão, não foi eu, foi o outro. E a perspectiva da alienação parental é justamente essa. Quer dizer, a gente colocar a culpa no outro dos problemas que a gente enfrenta no cotidiano, que são nossos problemas e que vamos viver com uma mulher A, B, C ou D, com um homem A, B, C ou D. Então são conflitos necessários que precisamos viver e superar. Esperamos que esse programa tenha auxiliado no sentido de esclarecer um pouquinho o que é alienação parental. Você que viu um pedacinho e ficou interessado em ver o resto, esse programa é passado às 7, às 13 e às 21 horas. E também na Rádio Assembleia 89.5. Grato a todos e até a próxima.